E tem uma questão, por exemplo, eu venho... E eu não vou nem dar indireta, tá? Eu vou ser explícito. Eu venho me confrontando, por exemplo, com o Glenn Greenwald, que é uma pessoa que está defendendo essa questão agora do Twitter Files. Você está acompanhando o que é o Twitter Files? Eu gostaria de falar sobre isso depois. Essa questão, por que é tão... Veja... Porque ele tem esse pensamento, só te interrompendo, para o pessoal entender, coloca qual é o pensamento dele. É de uma liberdade restrita mesmo. De ter direito de falar. Nenhuma liberdade é restrita. Não, mas mesmo no ordenamento jurídico estadunidense também não é restrita. O que o Glenn lá não é mesmo. Mas o que o Glenn está defendendo? O Glenn defende, e ele está alinhado que... E são palavras dele, para não parecer que eu estou botando palavra na boca do cara. Que qualquer argumento político é legítimo. Tá? Porque, por exemplo, ele processou o Oswaldo Eustáquio, que é o blogueiro, quando o Eustáquio criou uma fake news a respeito da mãe dele. Eu nem quero repetir porque é uma fake news cabulosa, não me interessa dar margem para esse tipo de coisa. Marcelo Tassi esteve aqui também e falou o Eustáquio sobre uma criou... fake news que Você imagina o seguinte, a mãe do Glenn estava doente, o Eustáquio criou uma notícia horrorosa para atacar o Glenn Greenwald e o Glenn, a meu ver, muito acertadamente, o processou com base no ordenamento jurídico brasileiro, que tipifica crimes de danos morais, de difamação, de calúnia, coisa que o valha. Muito bem. O Glenn, ele seguindo o ordenamento jurídico estadunidense, na opinião dele, qualquer opinião política que não seja uma instrução deliberada para que você tome um ato e mate alguém é válida. O call to action, né? Isso. Qual que é o problema disso, tá? Quando você tem um presidente da República, o Jair Bolsonaro, que utiliza arroba para falar de negros, quando ele diz que ele preferiria um filho morto se o filho dele fosse gay, ele preferiria um filho morto num acidente de carro, eu sei que muita gente deve estar xingando a gente agora, mas não é possível que as pessoas não entendam um argumento tão óbvio e racional como esse. Quando você diz, por exemplo, que você gostaria do teu filho morto num acidente de carro se o teu filho for gay, quando você diz que a tua filha nasce mulher porque você fraquejou no momento da concepção, isso ganha ressonância na vida prática, Vilela. Mais pessoas morrem, porque existe uma simbologia, um simbolismo muito forte nas palavras do presidente da República ou de um ministro de Estado, por exemplo, que você precisa ser muito responsável na forma como você se conduz. Você não pode simplesmente dizer, não, isso são só palavras. Não são, meu caro. As pessoas morrem, cara. Eu não posso falar qualquer coisa sobre o ministro de Estado. Mas, pelo Glenn, ele teria a liberdade de falar isso, é isso? O Glenn está defendendo que, assim, existe um regime de censura no Brasil, uma ditadura da toga, porque o Alexandre de Moraes estaria passando por cima do devido processo legal. O que não é verdade. Você tem, por regimento interno, a Corte Constitucional Brasileira, o STF, é a última instância do nosso judiciário. Tá? O regimento interno dessa corte diz que atentados contra a corte ou contra qualquer um dos seus magistrados podem e devem ser assumidos em inquérito conduzido pela própria corte. Foi isso que o Alexandre de Moraes fez. Não tem nenhum processo ali no Twitter Files que seja para censurar opinião de quem quer que seja. Essas pessoas estavam incorrendo em crimes, Vilela. Elas estavam criando factóides de que morreu uma senhora em Independência, por exemplo, da Polícia Federal, quando isso não aconteceu. Você tinha o Alan dos Santos ligando diretamente para a casa do Alexandre de Moraes, ameaçando um magistrado da Corte Constitucional Brasileira e a família dele inteira. O que houve fraude na eleição, como teve aquele argentino. Isso, incentivando um golpe de Estado. Você entende o exemplo que o ministro deu aqui? Como que aconteceu no Capitólio, Você não pode pegar o teu carro e falar, eu vou passar no sinal vermelho e vou atropelar E agora, alguém. interessante, pergunta o que aconteceu com os caras lá do Capitólio. Então, eles estão soltinhos? Exato. Eles estão sendo presos, processados. Foram processados, estão sendo presos. E 5 pessoas morreram, Vilela. Vai lá explicar pra mulher desse policial que foi perdeu o marido. Não, era meramente opinião. Quem tem alguma dúvida, tem um documentário na HBO lá falando sobre isso. O que foi essa invasão ao Capitólio? O que significou isso? Ou seja, se as instituições não são capazes de reagir a uma coisa como essa, gente, tá tudo perdido. E tem que haver reação mesmo. Por isso, comigo é o seguinte... Eu já fiz isso algumas vezes, eu não tenho problema nenhum com isso, que eu mesmo posso assinar as petições que eu faço, né? Mas não é o caso. Falou alguma coisa, né? Me ofendendo. Falou alguma coisa, imputando a mim qualquer atitude, ato criminoso, eu processo mesmo.
Porque justamente o que essas pessoas querem fazer é retirar a discussão da vida institucional que tem um tipo de controle. O que elas querem fazer? Elas querem jogar a discussão para um campo onde não tem regra nenhuma. E por isso que elas não querem nenhuma regra, que são as redes sociais. Exato. Elas querem jogar Esse pra um ponto campo... central, a meu ver, no debate. Elas querem jogar para um campo em que você não tem regra nenhuma. Elas podem falar o que quiser. Não agiriam da mesma forma se fosse na vida real, que a gente chama de... Porque teria uma consequência imediata. O problema todo é que se você não cria certos mecanismos de contenção desses comportamentos que são criminosos, essas coisas, com muito bem de sucesso, elas vão se infiltrando na vida real. Como a gente viu, o sujeito pega... Primeiro, libera a arma, o cara pega e dá um tiro no outro, porque... Durante o aniversário dele. Você percebe? Então vira uma coisa... Não, e já deixou de rede social e internet deixar de ser uma coisa totalmente... Parece que a gente tá falando de uma coisa que não ressoa na vida real. Claro. Tá muito conectado hoje em dia, não dá mais pra separar, né? Não, então você não tenha dúvida, assim. Tiver com a minha família em algum lugar. Porque agora tem isso também. Do quê? Sujeito, você tá num lugar. Não aconteceu comigo ainda, não. Mas Quer te acossar com o telefone. Acossar, é mesmo? não sei o quê. Se acontecer. Eu não dou a menor bola. Mas se começar, eu faço assim, ó. Tiro uma foto, eu mando pra Polícia Federal. E vai responder. Você não tenha dúvida que vai acontecer isso. Eu vou jogar no campo da institucionalidade. Justo. Tava lá no Congresso Nacional, o sujeito começou a fazer insinuações a meu respeito. Não tive dúvida. Representei a Procuradoria, a Advocacia Geral da União, né, para tomar as providências necessárias no âmbito criminal. Não vai passar. Então é isso que está acontecendo hoje, Vilela. O pessoal até tava... Outro dia eu falei de fascismo, o pessoal acha que eu não sei o que é fascismo, né? Até dei risada, né? Inclusive eu falei até falei brincando. Brincando não, eu falei sério, na verdade. Vai sair a nova edição do meu livro daqui a um tempo, quando tiver tempo de terminar a revisão. Eu vou colocar um subtítulo lá, Fascismo e Racismo, já só para encher o saco. Vai vender mais. Vou fazer, vai ter lá, racismo estrutural vai ter, fascismo e racismo. Aí a gente vai fazer uma discussão sobre isso. Porque, veja, o que essas pessoas querem é o descontrole total. E isso tem motivos, inclusive, de natureza econômica, são agentários, a gente gosta de dinheiro também. Elas ganham dinheiro com esse tipo de mundo desregulado, com engajamento. Sim. Monetizam em torno do ódio. Falando, sabe o que é interessante? São agentários. A gente gosta dessa gente. Veja a lista, por exemplo, de patrocinadores, né? Funding, as pessoas que estão financiando a campanha do Trump já em 2016 e agora. E as pessoas que estão envolvidas diretamente com essa internacional do fascismo. É quase que unanimemente nessa seara, Vilela. Quem são? Gambling, né, que é apostas, gente que lida com capital financeiro, gente que lida com real estate, esse tipo de coisa nos Estados Unidos, entende? Agora, isso não quer dizer que eu esteja criminalizando todo mundo que mexa com aposta, com... Como que é real estate mesmo? Você tem o setor imobiliário, né? E setor imobiliário, exato, setor imobiliário. Eu não estou criminalizando todo mundo. Agora, existe... Por que, por exemplo, para um Elon Musk interessa tanto ter um ambiente altamente desregulamentado? Eu quero entender por que o Elon Musk começou isso. A gente imagina que é por dinheiro, alguma coisa ele vai ganhar, ou já está ganhando. Cara, dinheiro sempre tem na parada, mas não é só isso. Não é só dinheiro, eu concordo. Por causa do cenário ele tem dos ambições, Estados Unidos também? Ele tem ambições, a meu ver, e aí eu passo para o ministro ver o que parece a essa proposição. A gente está num momento, cara... Por que a gente começou aqui? Onde é que surgem os estados nacionais? Tá? Você tem desde a Paz de Westfália, 1648, começa a se organizar uma arquitetura internacional que, em última análise, ganha a dimensão que a gente conhece hoje. A coisa tá mudando, Vilela. E tá mudando. E aí, enfim, eu vou resumir, porque senão a ideia é mais ouvir o Silvio do que falar. Mas você tem, de muitas maneiras, no fim da década de 90, o desmonte do campo soviético. De lá para cá, os Estados Unidos vêm dando as cartas de forma unilateral, em como a sociedade, de forma hiper resumida, de forma como a sociedade internacional funciona. Então existe uma mudança no paradigma de como se exerce a governança no mundo. Em última análise, o que isso quer dizer? Quem dá as cartas? Quem é que diz, mano, isso vai acontecer dessa ou daquela maneira?
Né? O dólar já não é mais a única moeda preponderante, por exemplo. O aparato militar dos Estados Unidos já não é o único aparato militar preponderante. Existem forças contra-hegemônicas surgindo. Muito bem. Para responder a isso, existe toda uma dimensão imperialista do qual o próprio Musk faz parte. O Musk ele não está só interessado em dinheiro porque ele tem 1 trilhão, 1 trilhão, Vilela, de reais convertido para dólar, de dólar para real. Tá? Então ele tem toda uma dimensão imperialista, hegemônica, que em última análise visa manter o status quo do mundo como ele funciona. Isso vai muito além só de querer lítio ou querer petróleo, reservas minerais, água doce. É óbvio que ele está de olho em tudo isso, mas ele tem ambições hegemônicas, imperialistas. É por isso que ele diz: eu vou invadir, a gente vai dar golpe em quem a gente quiser, lidem com isso, eu vou entrar e meter a mão no lítio da Bolívia, e vocês não podem fazer nada, entende? Então existe toda uma alteração de como o mundo funciona, em última análise. É muito mais complexo do que isso, eu ia ter que me estender e eu não quero monopolizar a fala, porque eu quero ouvir o Silvio. Não, acho que você foi muito bem quando você falou dessas transformações na ordem mundial, né? Essas transformações de natureza geopolítica. Eu acho que a gente pode, até para dialogar com a questão da ascensão da extrema-direita, né? Dos neofascismos, tal como queiram chamar, a gente pode resumir a um termo, né? Que a gente precisa voltar a estudar isso, porque a gente começa a entender a dinâmica das transformações econômicas e políticas ao longo da história, pelo menos desde o final do século XIX, que é crise. Você estudar a crise. É muito importante a gente voltar a entender, a se debruçar sobre isso, como a sociedade capitalista ela é uma sociedade altamente contraditória, tem muita contradição. Né? Contradição no sentido de que, primeiro, é uma sociedade que tem que se dividir, e é dividida em classes, para começar. Os interesses de uma classe ou a forma de existir de uma classe não pode se reduzir a outra, não tem como reduzir. Essas classes são divididas em grupos, você tem uma série de grupos, né, que fazem parte dessas classes. Esses grupos, eles são grupos também que são antagônicos muitas vezes, né? Ou seja, você tem a divisão de raça, a divisão de gênero, você tem uma série de divisões. E esses grupos eles também se dividem em indivíduos, porque é um processo todo mundo de individuação. Nós somos forçados ao todo tempo a nos colocar na posição de indivíduos, de uma maneira, inclusive, contrária ou em oposição a interesse de outros, que fazem parte da nossa mesma classe, do mesmo grupo. Então, veja, é assim que funcionam as coisas. Como é que você mantém um negócio desse em ordem? Aí o papel do Estado é fundamental, né, como sendo o elemento aglutinador disso, né? E o Estado trabalha tanto com o uso da força, como também na produção de certos conceitos por meio da ideologia. Né? Então a gente tem essa coisa. Então tem certos momentos que você consegue, né? Aí você tem uma produção, você tem o que a gente chama de regime de acumulação. Né? Você tem as formas de produzir, né, no capitalismo, e que tem de alguma maneira que ter algum tipo de, vamos dizer assim, de acoplagem. Sim, né? Que liga, né? Com uma liga com o quê? Com as formas de regulação. Que é regulação? Com a lei, com a cultura. Então tem que estar. Só que tem hora que faz assim, ó. Você não consegue achar uma justificativa, tanto no imaginário social, como uma forma de regulação jurídica para dar conta disso. E aí o bicho pega, meu camarada. Né? Então, geralmente quando isso acontece, sabe, o que a gente viu ao longo da história? Né? Primeira crise do capitalismo, lá em 1873, resultou na Primeira Guerra Mundial. A segunda, de 1929, né, resultou na ascensão do nazifascismo, né, e na Segunda Guerra Mundial. E nós estamos vendo a crise também que se arrasta, alguns vão dizer que se arrasta desde 1973, né? Que depois tem um momento decisivo em 2008. E aí a gente está vivendo, e alguns autores vão dizer que nós estamos vivendo aí uma espécie de decomposição, né, da vida. Porque o pessoal fala que a crise do capitalismo não é... você vê aquelas tabelas, economia, que cai o juro. Não, a crise do capitalismo é o seguinte, é uma crise civilizatória. Claro. As pessoas não sabem mais muito bem nem como falar umas com as outras. A gramática, né, se torna a gramática da violência. Você não tem mais mediação social.
Né? Então tem gente, o pessoal achou ruim que eu falei isso, tem gente que topa de boa deixar a gente morrer de fome, cara. E qual que é a justificativa quando você fala assim, pô, tem esse... Você não precisa nem falar assim, mas fala, pô, tem um certo grupo aí que pode... Cara, é racismo, cara. Você precisa desumanizar primeiro esse grupo Racismo. para não sentir culpado, né? Como é que você desumaniza alguém? Precisa Cara? justificar essa desigualdade de uma maneira palatável. Ó, eu falei da primeira crise lá de 1873, 76. O que ela resultou? No colonialismo, né? Todo mundo em direção à África, Ásia, América Latina para expandir o capital. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito perigoso, como ele falou, um momento de crise, né? Em que nós precisamos... que é propício para acontecer esse tipo de coisa. Todo tipo de coisa. Essa ascensão, né? Inclusive a ascensão. Uma coisa também, o pessoal vai achar ruim. Porque não é só Brasil. Né? Vai achar ruim. Vamos lá. Vai achar ruim. Vamos lá. Que é o seguinte, não, eu vou até indicar uma bibliografia de um amigo nosso, o professor Alisson Mascaro. Eu ia escreveu um livro fantástico. Eu ia citá-lo. Né, chamado Crítica do Fascismo. Eu li o livro inteiro. Então, uma cara muito bom. Então leio. Ele foi orientador do Silvio. Meu orientador, meu amigo querido. Um beijo pro mestre Mascaro. Crítica do Fascismo. E ele vai colocar ali, é um livro muito completo, em que ele vai colocar ali todas as nuances, né, dessa coisa que é curioso, né? O fascismo ele tem um espírito, mas ele não tem uma forma, né? Então ele vai se acoplando, né? A coisa que a gente pode falar, né, Paul Lanzas diz isso também. Da extrema direita, Paul Lanzas, que é um autor importante para entender esse movimento, que é o seguinte, que é justamente essa, como é que eu posso dizer, essa nutrição da crise, né? Da crise. É uma espécie de botão de emergência do capitalismo em crise. Né? O cara aperta o botão de emergência e o que você precisa? Você precisa o quê? Aí vem o sentimento de nacionalismo. O nacionalismo chauvinista. Antigamente era melhor. O nacionalismo de vamos voltar para uma coisa que a gente perdeu. Perfeito. E você imagina. America Great Again. Assim, uma luta pela eternidade, né? Ele falou assim, sabe? Você olha e fala, quem é o culpado? Não sou eu, então é esse imigrante. Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo. E você imagina ter que defender um regime que produz... Isso é dado da Oxfam, tá? Não é o esquerdista louco aqui que está inventando. Dados da Oxfam, 2/3 do PIB global hoje está concentrado na mão de 1%. 2/3, vira lá, de tudo que é produzido no mundo em termos de riqueza está concentrado na mão do 1% mais rico. Então você imagina ter que inventar um tipo de argumento que seja capaz de te dizer que não, e é assim mesmo, tem que funcionar, isso é normal, e haja, entende? Retórica, haja malabarismo semântico e retórico para justificar esse tipo de coisa. Como eu vejo, e eu acho que é importante para complementar isso que Silvio está dizendo, o Mascaro tem uma ideia genial, Silvio, que eu gosto, você seguramente conhece. Ele diz o seguinte: o Estado, como a gente conhece, ele é a expressão sociopolítica do capital. E o capital exatamente está em crise hoje. Então existe uma crise sistêmica do capital. Muito do que a gente vê desses processos de fascistização ao redor do mundo se dá precisamente porque esse arcabouço jurídico e o que está determinado em termos de expressar, o capital se expressando através de como o Estado se organiza social e politicamente, já não dá conta. Foi essa metáfora que o Silvio fez com a mão, dizendo que a coisa, entendeu? Desengata. E gera... A gente não tem resposta para isso, não cara. Não tem resposta. Guerra. Por exemplo, depois da crise, depois da guerra, né, depois de 45, a resposta foi o Estado de Bem-Estar Social, o welfare state na Europa, né, a intervenção maior do Estado. Porque, veja, tem uma fantasia que se cria, e acho que é importante dizer isso. Gente, não existe Estado não interventor, tá? Isso é mentira. Então, quando esse sujeito aí, o tal do Elon Musk fica falando da liberdade plena, não sei o quê, é tudo conversa. Porque se não fosse a NASA, ele não teria a empresinha dele, tá? É dinheiro público. É dinheiro público, tá? É dinheiro que o Bezos fala do pagador de tributos dos Estados Unidos, né, que vai criar todo aquele aparato de pesquisa e tal, que depois a SpaceX, da mesma maneira também que o exército americano criou a internet. Você percebe, então? Então é tudo conversa fiada desses caras. O que no final das contas está em jogo
é também colocar um teto também na nossa capacidade de se desenvolver, um teto na nossa capacidade de conseguir investir em tecnologia, de melhorar a vida do nosso povo. Então, agora falando pro jornalista, né, o Glenn, isso é um desconhecimento profundo de como funciona o direito, né? Assim, o direito nos Estados Unidos não é a mesma coisa que o direito no Brasil. Então você não pode vir falar da primeira emenda. A primeira emenda vale nos Estados Unidos. Não é o caso. Os Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, não existe na Constituição nada que como eu posso dizer, que criminalize o racismo. Não existe isso. Então vejam, não dá para ficar comparando uma coisa com outra. São histórias, trajetórias diferentes, países diferentes, com necessidades diferentes. Veja se na Alemanha é a mesma coisa. Tem um artigo do professor Daniel Sarmento, que eu gosto muito, vocês acham que na internet, que ele vai falar sobre a diferença entre hate speech e liberdade de expressão, né? E freedom speech. Né? E ele vai passar pela tradição dos Estados Unidos. Não era do jeito que era nos Estados Unidos. A Suprema Corte Americana mudou a jurisprudência. Tá? Isso começou quando a corte começa a ficar mais, dizendo assim, mais conservadora, né? A partir dos anos 70, né? Porque não era desse jeito. A Suprema Corte Americana mudou. Vê se na Alemanha é desse jeito o sujeito pode ficar cultivando símbolos, né? Vai fazer isso na Alemanha para ver o que acontece, né? Eu nunca mais esqueço, assim, eu vi uma cena que eu vi, foi logo depois daquele atentado terrorista bárbaro, né, no Charlie Hebdo, na França, Paris. Aí os muçulmanos estavam fazendo uma passeata, né? Enfim, porque a vida deles não é fácil lá também, né? Preconceito, muito, né? Muito racismo e tal. Então fazendo uma passeata dizendo o seguinte: olha, nós não somos terroristas, aquela coisa toda, né? E aí tinha um sujeito sentado, assim, né? Nesses cafés, né? Tava, acho que junto com o filho. Ele pega e faz um sinal, um símbolo nazista. Eu me lembro, o policial, assim, só vê a cena, assim, sabe aquelas fotos, assim? Sim. O policial pegando no braço dele, assim, você foi preso. Não tem conversa. Claro. E só para colocar em perspectiva, porque as pessoas que nos assistem agora podem estar pensando, mas quem é que defende isso? O senhor Michael Schellenberger, por exemplo. Defende o quê? Que você possa fazer apologia ao nazismo. A pessoa que vazou o Twitter Files Brasil se chama Michael Schellenberger. Esse jornalista, no Congresso Nacional, ele disse achar incrível que as pessoas possam fazer, os nazistas possam fazer a manifestação em bairro de sobrevivente do Holocausto. Desculpa, eu sou ministro dos Direitos Humanos do Brasil, né? Por indicação do presidente Lula. Eu sou um ativista de direitos humanos há muitos anos, eu sou advogado há mais de 20 anos. E para mim isso é inadmissível. E eu sou um homem preto. Eu não posso aceitar que alguém faça apologia ou ache normal, porque isso vai contra a minha existência. Exato. A existência de todas as pessoas, inclusive a existência de vocês que estão aqui, que não são negros, que não tem... Sabe por quê? Porque vocês são latinos. Tá? Vocês são brancos aqui no Brasil, tá? Tem que entender isso também. Sim, fora que vocês não são. Então isso é inadmissível. Eu sou ministro de Direitos Humanos, se alguém, algumas pessoas fazem algumas perguntas para mim, né, sobre violência e tal. Gente, eu até acho curiosas as perguntas porque eu sou ministro de Direitos Humanos. Nem que eu quisesse, para exercer meu cargo, eu posso ser a favor de qualquer tipo de violência. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa, né? E eu vejo, por imperativo constitucional, Vilela, tem um artigo 4º da Constituição que fala sobre como o Brasil, na sua institucionalidade, ele deve se pautar pela solução pacífica de conflito. Eu não tenho como... Veja, então assim, isso é um absurdo. Agora, eu não posso admitir, porque isso viola direitos humanos, todo golpista, toda pessoa que quer dar golpe de Estado, que quer conspurcar a democracia brasileira, que quer espalhar mentira, que quer espalhar o ódio, essas pessoas são violadoras de direitos humanos. Vamos entender direitos humanos? Veja, não tem uma definição para te dar especificamente sobre direitos humanos, porque os direitos humanos, eles vão, ao longo da história, eles vão se transformando
garantias, possibilidades que não eram antes admitidas como parte dos direitos humanos, como um dever do Estado de garantir que todas as pessoas tenham essas possibilidades e garantias, né? Elas foram se modificando, né? Então, você parte ali de um núcleo fundamental, que é o direito à vida, o direito à liberdade e tal, né? E se é direitos humanos, a liberdade, portanto, ela é limitada à liberdade do outro. Eu não posso utilizar minha liberdade contra uma pessoa. Percebe? O direito de propriedade está na Constituição. Mesmo direito de propriedade, né? Vamos dizer assim, ele é regulado, ele é admitido desde que se cumpra a função social. Eu não posso usar um direito contra alguém, para prejudicar alguém. Esse é o limite.